E aí, pessoal? Beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Adiantando o assunto do vídeo de hoje, continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans-Hermann Hoppe. Hoje daremos início ao capítulo 6, que se chama O Socialismo de Engenharia Social e os Fundamentos da Análise Econômica. Esse é um capítulo bastante complexo, já adiantando, eu vou fazer... A minha previsão aqui é que ele seja dividido em 5 partes, pode ser que seja um pouco mais. Mas o Hoppe vai discutir bastante coisa de filosofia, sobre metodologia científica, enfim. Bastante coisa nessa linha, parte filosófica. Mas antes de entrar na leitura comentada, aquele padrão de sempre. Comenta o vídeo, diz o que você está achando. Inclusive, queria agradecer ao X aí, inscrito do canal, que ele me avisou no comentário do vídeo que eu postei 2 vezes o mesmo vídeo ontem. Muito engraçado. Eu acabei postando 2 vezes a parte 6 a parte 6 ou a parte 5, não lembro agora qual que foi, da leitura comentada, enfim. Erros acontecem aí, mas agradeço aí pelo comentário, tá vendo? As pessoas ajudam, eu não tinha percebido o erro e ele foi lá, comentou e eu percebi o erro. Então deixa aí o comentário aí, sei lá, você vê algum erro aí na série, tipo vídeo duplicado, por exemplo. Comenta aí, compartilha o vídeo também, isso ajuda bastante. Se inscreve principalmente, eu tô com 292 inscritos, um salve aí pra galera que chegou aí no último vídeo aí. Tá com 290, agora são 292, ou seja, só faltam mais 8. Então, vamos lá, ajuda aí a chegar aos 300 aí. E vou fazer uma promessa aqui. Se chegar a 300 inscritos, eu lanço um vídeo fazendo uma análise libertária do filme 300. Vou assistir o filme, anotar os pontos libertários e falar um pouco sobre ele. Vocês vão fazer assistir um filme do Zack Snyder. Eu não gosto do Zack Snyder, eu acho ele muito ruim. Esse negócio dele ficar fazendo filme em câmera lenta pra mim me incomoda. Mas enfim, promessa aí. Se bater 300 inscritos até o final da próxima semana, vai ter visão libertária, vamos colocar assim, do filme do Zack Snyder. É que eu coloco perspectiva libertária, né? Que não pode falar visão, porque, sei lá, de repente o ANCAP muda da strike na gente aí, mas enfim, é perspectiva libertária, tá? Esquece que eu falei de visão libertária. Enfim, na descrição também, o que você encontra? Links para úteis aqui para o canal, no caso. Tem a playlist, como essa é uma leitura comentada, eu recomendo fortemente que vocês assistam desde o começo, senão vocês vão ficar perdidos, afinal já é o capítulo 6, o livro tem 10, então já passou da metade, pelo menos no número de capítulos. Tem também links para compra e download do livro, compra na Amazon, download no Instituto Rothbard, o verdadeiro Instituto Austro-Libertário Brasileiro. Links para apoio do canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, a moeda estatal, você pode fazer uma doação lá. E também links das redes sociais do canal, qual você pode seguir lá e ser notificado dos vídeos com certeza. Para isso, toca o sininho também, vai que o YouTube faz um milagre de notificar você, se não for, redes sociais estão lá para isso. Enfim, depois do Hoppe discutir basicamente os últimos 3 capítulos, que é ele discutindo o socialismo conservador, o socialismo social-democrata e o socialismo marxista, vamos colocar o modelo russo, como ele mesmo usa, usando as palavras do Hoppe, ele vai discutir a engenharia social do socialismo e os fundamentos da análise econômica, que é justamente o capítulo que vamos começar a fazer a leitura. Então, sem mais enrolações aí, depois dessa intro longa, vamos a ele aí. Capítulo 6, o socialismo de engenharia social e os fundamentos da análise econômica. À luz dos argumentos teóricos apresentados nos capítulos anteriores, parece não haver uma justificação econômica para o socialismo. O socialismo prometia trazer mais prosperidade econômica às pessoas do que o capitalismo, e muito de sua popularidade é baseado nessa promessa. Porém, os argumentos apresentados provaram que a verdade era o oposto disso. Estes mostraram que o socialismo do tipo russo, caracterizado pela nacionalização ou socialização dos meios de produção, envolvia necessariamente desperdício econômico, uma vez que não existiriam preços para os fatores de produção, porque não era permitido comprar ou vender os meios de produção, e, consequentemente, não se poderia fazer a contabilidade de custos, que é um meio para direcionar os recursos escassos com os alternativos para uma linha de produção de maior valor produtivo. Em relação à social-democracia e ao socialismo conservador, foi demonstrado que, em qualquer caso, ambos resultam em um aumento de custos de produção e, mutatis mutandis, lembrando que é uma expressão que significa, uma locução advérbio na verdade, que significa feitas as devidas mudanças, num declínio dos custos em comparação à sua alternativa, ou seja, a não produção e a produção do mercado negro, o que, portanto, levaria a uma redução relativa na produção de riqueza, uma vez que ambas as versões do socialismo criam uma estrutura de incentivos que, comparado ao sistema capitalista, favorece relativamente os não produtores e os não contratantes, em detrimento dos produtores e dos contratantes de bens, produtos e serviços. Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui? Ele está fazendo basicamente um resumão do que ele colocou nos outros capítulos. E, conforme ficou evidenciado, de novo, playlist, se vocês quiserem mais detalhes, é só
O Hoppe provando que de fato o socialismo piora a situação, mesmo que seja um socialismo com um pé no freio, vamos colocar assim, que é o socialismo conservador, e assim, com um pé só um pouquinho só no freio, assim, que é o socialismo social-democrata. Mas de qualquer jeito você vai ficar pobre no socialismo. A diferença é só na velocidade, não é no fato que você vai ficar pobre. Então, seguindo aqui. A experiência também ratifica os argumentos. Em geral, os padrões de vida nos países do leste europeu são significativamente mais baixos do que os da Europa Ocidental, onde o grau de socialização dos meios de produção, embora extraordinário, é relativamente muito mais baixo. E também, onde quer que se amplie o grau de medidas redistributivas e se aumente a proporção da riqueza produzida que é redistribuída, como ocorreu, por exemplo, na Alemanha Ocidental durante as décadas de 70, sob o governo de coligação sociais-democratas e liberais, há um retardamento na produção social de riqueza ou até mesmo uma redução absoluta no padrão de vida geral. E seja onde for que uma sociedade queira preservar o status quo, isto é, uma determinada distribuição de renda e de riqueza, mediante o controle de preços, regulações, controles comportamentais, como por exemplo na Alemanha do tiozinho do bigode, não posso falar o nome dele aqui, mas vocês sabem quem é, ou atualmente na Itália e na França, os padrões de vida cairão constantemente, isso mesmo. E ainda mais na comparação com as sociedades mais liberais, capitalistas, que ele está usando liberal como capitalismo, basicamente, na concepção clássica da palavra. Enfim, seguindo. No entanto, o socialismo está muito vivo e muito bem, mesmo no Ocidente, onde o socialismo social-democrata e o conservadorismo permanecem como ideologias poderosas. Como isso pôde acontecer? Um fator importante é que seus partidários abandonaram a ideia original de superioridade econômica do socialismo e recorreram a um argumento completamente diferente. O socialismo pode não ser economicamente superior, mas é moralmente preferível. Essa afirmação será estudada no capítulo 7. Mas, certamente, este não é o fim da história. O socialismo readquiriu força até mesmo na esfera econômica. Isso se tornou possível porque o socialismo combinou suas forças com a ideologia do empirismo, que tradicionalmente tem tido peso no mundo anglo-saxão e que, particularmente, através da influência do chamado Círculo de Viena de filósofos positivistas, tornou-se a filosofia, epistemologia, metodologia dominante do século XX. Não somente no campo das ciências naturais, mas também no campo das ciências sociais e econômicas. Isso se aplica não só aos filósofos e metodologistas dessas ciências, que desde então se libertaram do feitiço do empirismo e do positivismo, mas provavelmente até mais aos profissionais, que ainda estão sob sua forte influência. Ao combinar sua própria força com o empirismo ou com o positivismo, que para nosso propósito inclui o racionalismo crítico de K.R. Popper, ou seja, o Popper está falando Popper aqui, e de seus seguidores, o socialismo se desenvolveu naquilo que será chamado daqui em diante de socialismo de engenharia social. Nota de rodapé 94 aqui. Sobre a posição positivista clássica, vê A.J. Ayer, Linguagem, Verdade e Lógica. Sobre o nacionalismo crítico, ver Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. E, enfim, outras referências aqui, não vou ficar lendo que não interessa muito. É uma forma de socialismo muito diferente em seu estilo de raciocínio do marxismo tradicional, que era muito mais racionalista e dedutivo. Aquele que Marx adotou provinha do economista clássico David Ricardo, a mais importante fonte de seus escritos econômicos. Mas parece ser justamente por causa dessa diferença de estilo que o socialismo de engenharia social tem sido capaz de obter cada vez mais apoio dos grupos tradicionais de social-democratas e conservadores socialistas. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, a ideologia da engenharia social gradativa, como K.R. Popper chamou sua filosofia social, e nota 95 aqui. Sobre a engenharia social gradativa, ver a pobreza do historicismo. A referência aqui do Popper também. Tornou-se algo como denominador comum dos moderados em todos os partidos políticos e só doutrinários de ambos os lados não a aprovariam. E, inclusive, o ex-chanceler Helmut Schmidt, do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, defendeu publicamente o popperianismo como sendo a sua própria filosofia. Nota 96. Enfim, está em alemão, não vou ler alemão, desculpa. Contudo, é provavelmente nos Estados Unidos que essa filosofia está mais profundamente enraizada, como se tivesse sido criada quase sob medida para a forma de pensar dos americanos que se refere a problemas práticos e métodos pragmáticos e a busca de soluções. Como o empirismo e o positivismo poderia ajudar a salvar o socialismo? Aqui eu presumo que o Hoppe não conhece o Brasil, tá? Porque se tem uma ideologia que ele
dominante no Brasil é o positivismo. Inclusive, ordem e progresso está na nossa bandeira. Aquilo ali é positivismo puro, basicamente. Num grau altamente abstrato, a resposta deveria ser clara. O empirismo positivismo precisa ser capaz de apresentar as razões pelas quais todos os argumentos apresentados até agora não conseguiram ser decisivos. Deve tentar provar como se pode evitar tirar as conclusões que eu tirei e ainda alegar estar sendo racional e operando de acordo com as regras da investigação científica. Mas como detalhadamente isso pode ser realizado? Sobre isso, a filosofia do empirismo e do positivismo oferece dois argumentos aparentemente plausíveis. O primeiro, e certamente o mais central de seus princípios, é esse. 97 aqui, nota de rodapé. M. Hollis e New Rational Economic Man. Parte 3 e seguintes, basicamente. Vou referenciando aqui. O conhecimento sobre a realidade, que é chamado de conhecimento empírico, deve ser verificável ou, pelo menos, falseável pela experiência. E a experiência é sempre de um tipo que poderia, em princípio, ter sido outra daquela que realmente foi, de modo que ninguém poderia saber de antemão, ou seja, antes de efetivamente ter tido uma experiência em particular, se o resultado aconteceria de uma forma ou de outra. Se, mutatis mutandis, o conhecimento não é verificável ou falseável pela experiência, não é, então, conhecimento sobre nada que seja real. Deixa eu voltar aqui. Eu me perdi. Aqui, achei. Perdão. Isto é, conhecimento empírico, mas simplesmente conhecimento sobre as palavras, sobre o uso dos termos, sobre os sinais e as regras transformacionais, ou conhecimento analítico. E é altamente duvidoso que o conhecimento analítico deve ser classificado sob qualquer condição como conhecimento. Seguindo aqui. Se assumirmos essa posição, como farei neste momento, não é difícil ver como os argumentos anteriores poderiam ser severamente rejeitados. O argumento sobre a impossibilidade do cálculo econômico e o caráter do levantamento de custo das medidas sociais democratas ou conservadoras, que conduzem necessariamente a um declínio na produção de bens e serviços e, consequentemente, reduz os padrões de vida, pretende evidentemente ser válido a priori, ou seja, não falseável por qualquer tipo de experiência, mas preferivelmente reconhecido como verdadeiro antes de qualquer experiências posteriores. Agora, se for de fato verdadeiro, então, de acordo com o princípio central e o princípio do empirismo-positivismo, esse argumento não poderia conter qualquer informação sobre a realidade, mas teria que ser considerado subterfúgio verbal inútil, um exercício de transformações tautológicas de palavras como custo, produção, processo de produção, consumo, que nada diz sobre a realidade. Portanto, o empirismo conclui que, na medida em que a realidade está em causa, ou seja, as consequências reais do socialismo, os argumentos apresentados até agora não têm peso algum. Ao invés disso, para dizer qualquer coisa convincente sobre o socialismo, a experiência, e somente a experiência, teria de ser o fator decisivo a ser considerado. Se isso fosse de fato verdade, como eu continuo considerando, todos os argumentos econômicos contra o socialismo que eu apresentei seriam descartados como sendo de natureza categórica. Simplesmente não haveria ali nada categórico sobre a realidade. Mas mesmo assim, o empirismo positivismo não teria que enfrentar as experiências reais com o socialismo real e o seu resultado não teria que ser decisivo? Nos capítulos anteriores foi colocado muito mais ênfase nas razões lógicas, categóricas e de princípios, todas usadas aqui como sinônimos, dirigido contra as pretensões do socialismo de oferecer uma forma mais promissora para se atingir a prosperidade econômica do que o capitalismo. A experiência foi citada apenas vagamente para ilustrar a tese cuja validade poderia, no fim das contas, ser reconhecida independentemente da experiência ilustrativa. No entanto, mesmo com a experiência pouco a sistemática que foi citada, não seria suficiente para elaborar um argumento contra o socialismo? Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui, que essa parte é bem longa do raciocínio dele. Ele está presumindo assim, beleza, vocês empiristas ficam dizendo que não dá para poder produzir conhecimento a priori. Você não pode fazer um argumento a priori e tentar refutar uma coisa que está expressa na realidade só com a priori. Ok, beleza, o Hoppe fala. Vamos presumir que vocês estejam certos. Mas e as experiências do socialismo que foram apresentadas? E aí, o que é isso? Vocês não vão considerar isso? A resposta para isso dos empiristas socialistas é geralmente, veja bem, mas isso não foi socialismo de verdade, mas tem que entender que deturparam Marx. Geralmente assim, você sempre vê essa desculpa. A muleta deturparam Marx. É isso, basicamente.
Mas enfim, vamos seguir aqui com as palavras do Hoppe. A resposta a essas questões é um conclusivo não. O segundo princípio do empirismo positivismo explica o porquê. Este formula a extensão ou aplicação do princípio ao problema da causalidade da explicação causal ou previsão. Explicar de forma casual ou prever um fenômeno real é formular uma afirmação tanto do tipo se A, então B, ou se as variáveis permitem medição quantitativa. Se um aumento ou redução de A, então um aumento ou redução de B. Como uma afirmação que se refere à realidade, com A e B sendo um fenômeno real, sua validade nunca pode ser estabelecida com precisão, ou seja, pelo exame da proposição isolada ou de qualquer outra proposição da qual a que está em causa poderia, por sua vez, ser logicamente deduzida, mas sempre será e permanecerá hipotética de acordo com o resultado das experiências futuras que não podem ser conhecidas previamente. Caraca, me perdi de novo. Aqui, achei. Se a experiência confirma a explicação causal hipotética, ou seja, se observarmos um exemplo onde B, de fato, seguiu A como fora previsto, isso não provaria que a hipótese era verdadeira, uma vez que A e B são termos gerais abstratos, universais em oposição a nomes próprios, que se referem a eventos ou processos dos quais há, ou pelo menos, em princípio, deve haver, um número indefinido de exemplos e, consequentemente, as experiências possivelmente poderiam falseá-los. E se uma experiência falseasse uma hipótese, ou seja, se observarmos que um exemplo em que A não foi seguido por B, isso não seria decisivo, como se ainda fosse possível que o fenômeno hipoteticamente relatado estivesse, de fato, causamente ligado e que alguma outra circunstância previamente negligenciada e não controlada, variável, entre parênteses aqui, tivesse simplesmente impedido a relação hipotética de ser verdadeiramente observada. Uma falsificação apenas provaria que a hipótese específica sob investigação não era completamente correta tal como existia, mas necessitava de algum refinamento, ou seja, de alguma especificação ou variáveis adicionais que teríamos que observar e controlar, a fim de sermos capazes de perceber a relação hipotética entre A e B. Mas, na verdade, uma falsificação jamais provaria de uma vez por todas que uma relação entre alguns fenômenos não existiriam. Bom, seguindo aqui. Dado que essa posição empirista positivista sobre a posição causal está correta, é fácil ver como o socialismo poderia ser socorrido da crítica empiricamente justificada. Obviamente, um socialista empirista não negaria os fatos. Ele não argumentaria que há de fato um padrão de vida menor na Europa Ocidental em relação à Europa Ocidental e que o aumento da tributação e uma política conservadora de regulação e controle estão correlacionados com um atraso ou com uma contração na produção da riqueza econômica. O Hoppe não conhece os socialistas brasileiros, porque eles literalmente negam tudo isso, tá? O argumento deles é basicamente, tá errado porque deturparam Marx, não é socialismo de verdade, portanto, enfim. É basicamente isso. Mas, dentro dos limites de sua metodologia, ele poderia perfeitamente negar que, baseado nessas experiências, poderia ser formulado um argumento assentado em princípios contra o socialismo e a sua pretensão de oferecer um caminho mais promissor rumo à prosperidade. Isto é, ele poderia depreciar as experiências, aparentemente falseáveis, e qualquer outra que pudesse ser citada como meramente acidentais, como experiências que foram produzidas por algumas circunstâncias, infelizmente negligenciadas e não controladas, que desapareceriam e, de fato, se transformariam em seu oposto, revelando a verdadeira relação entre o socialismo e um aumento da produção de riqueza social, tão logo essas circunstâncias fossem controladas. Mesmo as extraordinárias diferenças de padrão entre a vida nas Alemanhas ocidental e oriental, o exemplo que eu tanto enfatizei porque é o mais próximo que se assemelha a um experimento de sociedade controlada, poderiam ser explicadas da seguinte forma. Ao argumentar, por exemplo, que os padrões de vida mais altos na parte ocidental deveriam ser explicados não pelo seu modo de produção mais capitalista, mas pelo fato que a ajuda do Plano Marshall foi enviada para a Alemanha Ocidental, enquanto a Alemanha Oriental foi obrigada a pagar reparações, indenizações de guerra, à União Soviética, ou pelo fato de que, desde o início, a Alemanha Oriental englobou as províncias agricultoras, rurais e menos desenvolvidas do país e, por isso, não teve o mesmo ponto de partida, ou que nas províncias orientais a tradição da servidão foi descartada muito mais tarde que nas ocidentais e, portanto, a mentalidade do povo era realmente diferente nas duas Alemanhas, etc. De fato, qualquer que seja a evidência empírica que se apresente contra o socialismo, tão logo se adote a filosofia empírica positivista, ou seja, tão logo a ideia de formular um argumento baseado em princípios tanto a favor quanto contra o socialismo é derrubada como sendo vã e mal concebida. Em vez disso, só se admite, é claro,
que possa ter havido algum erro no que se refere aos detalhes de um plano político socialista que depois seria suficientemente flexível para corrigir certos pontos de sua própria política sempre que o resultado não tivesse sido satisfatório. O socialismo é assim imunizado de qualquer crítica decisiva, porque qualquer falha pode ser atribuída a alguma variável interveniente que ainda não foi controlada. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer? Deturparam Marx. É sempre o argumento deles. Eles vão sempre fugir. Ah, deu ruim, não foi aplicado de verdade. Ah, mas aplicaram exatamente o que o Marx dizia. Não. Marx deturpou Marx. É o grande argumento dos socialistas. Deturparam Marx. Deve-se observar que nem mesmo o experimento mais perfeitamente controlado e conduzido poderia alterar um pouco essa situação. Nunca seria possível controlar todas as variáveis que, concebivelmente, podem ter alguma influência sobre a variável a ser explicada. Seria impossível por razões práticas, porque exigiria controlar literalmente todo o universo, e por razões teóricas, porque ninguém em qualquer ponto no tempo poderia saber quais são todas as variáveis que compõem esse universo. Essa é uma questão cuja resposta deve continuar permanentemente aberta para experiências recentemente descobertas e percebidas. Consequentemente, a estratégia de imunização caracterizada anteriormente funcionaria sem exceção e de maneira infalível. E uma vez que, como sabemos a partir dos escritos dos próprios empiristas, particularmente pelos de David Hume, não existe vínculo que possa observar para conectar não existe vínculo que possa observar para conectar visivelmente determinadas variáveis com causas e efeitos. Nota 98 aqui, o Hoppe referencia o Tratado da Natureza Humana na parte... ele não referencia a página, só Tratado da Natureza Humana. Enfim, deve-se notar que não haveria maneira alguma de excluir qualquer variável como uma possível influência perturbadora desde o início sem realmente testá-la ou controlá-la. Nem mesmo as variáveis aparentemente mais absurdas e ridículas, como por exemplo as diferenças das condições meteorológicas ou uma mosca que voa numa circunstância e não em outra, poderiam ser descartadas antecipadamente. Tudo que poderia ser feito teria se voltar à experiência novamente. Moscas voando ou não nunca fazem diferença para o resultado do experimento. Mas, segundo a própria doutrina empírica, essa experiência, referindo-se como o faz somente a exemplos anteriores, novamente não ajudaria a decidir definitivamente qual o problema, e uma referência a ele significaria apenas uma falácia lógica. Assim, não importa quais acusações são levantadas contra o socialismo, na medida que são baseadas em evidências empíricas, o empirismo socialista poderia argumentar que não há maneira de conhecer antecipadamente quais serão os resultados de um determinado regime político sem realmente adotá-lo e deixar que a experiência fale por si mesma. E quaisquer que sejam resultados, a ideia socialista original, o núcleo duro do próprio programa de pesquisa, como teria chamado o filósofo neopopperiano Lakatos, e aqui ele referencia o cara, basicamente, pode ser sempre facilmente recuperada. A obra é Falsification and the Methodology of Science Research Programs, basicamente. Tradução livre aqui, Falsificação e a Metodologia da Ciência, Programa de Pesquisa Científica, basicamente. Enfim, pode ser sempre facilmente recuperada apontando para as variáveis negligenciadas mais ou menos plausíveis, cuja falta de controle é a hipótese considerada como responsável pelo resultado negativo, com as hipóteses novamente revisadas devendo ser testadas indefinitivamente, ad infinitum. Aqui o Hoppe referencia a nota 100. Tudo isso foi levantado pelo popperianismo, principalmente por Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, e foi nessa época que Peter P. Feyerabend, acho que é assim que se fala, formulou a conclusão mais radical: jogar fora a afirmação da ciência para o conjunto da racionalidade e abraçar o niilismo sob o lema tudo passa. Para uma crítica dessa conclusão infundada, ver a nota 105 mais adiante. Tá, então o Hoppe está falando que mais pra frente ele vai refutar isso. A experiência só não diz que um regime político socialista específico não atinge o objetivo de produzir mais riqueza, mas nunca pode nos dizer se outro ligeiramente diferente produzirá quaisquer resultados diversos ou se é possível atingir o objetivo de melhorar a produção de riqueza através de qualquer política socialista. E bom, aqui eu vou encerrar essa parte. Eu cobri aqui já bastante, da página 97 até 103, eu planejava ir até 105, mas o vídeo já está beirando 25 minutos, o que é bastante coisa já. Então, basicamente, o que o Hoppe está pegando aqui? Ele está pegando os problemas do empirismo e tentando ver se isso bate com o socialismo. Ele ainda não está criticando essa ideia, ele vai começar a criticar exatamente no próximo parágrafo. Então, como tem uma certa mudança de assunto, eu vou quebrar o vídeo aqui. A parte 2 do capítulo 6
não vai sair hoje, no caso na terça-feira, que é quando eu tô gravando isso. Ela sairá na quarta-feira. E é isso aí. Se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, a playlist está na descrição com todos os vídeos. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. De novo, agradeço pelos comentários, pelos feedbacks, as críticas. No caso, a crítica específica que eu citei, que eu postei 2 vezes o mesmo vídeo. Desculpa aí, pessoal, mas enfim, erro meu aí, acontece. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal, isso é muito importante, ajuda demais. Chequem os links na descrição, sigam nas outras redes sociais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.